E aí, pessoal? Paulo Soares da DPComp do Nota Já aqui, e hoje eu vou trazer para vocês algumas informações sobre uma notícia que tem agitado bastante a internet, que foi a decisão do ministro Gilmar Mendes do STF pedindo para suspender todos os processos que existem no Brasil que tenha como tema a contratação de pessoa jurídica como mão de obra. Então todo mundo já está sabendo que ele suspendeu todos os processos que dizem respeito a esse assunto, e em relação a isso eu fiz alguns slides que é para eu não me perder aqui em todos os temas que a gente precisa comentar, tá? Então já vamos direto aqui para os slides. Então, pessoal, aqui no slide o que a gente tem? Todos os processos judiciais que discutem a questão da legalidade da contratação de trabalhadores por meio de pessoa jurídica foram suspensos pelo ministro Gilmar Mendes do STF. Então eu já expliquei que todo processo que ainda está tramitando, que ainda está ou na primeira instância, ou na segunda instância, ou no TST, nenhum deles agora pode ser julgado. Por quê? Porque o ministro Gilmar Mendes chamou um processo que ele está julgando para ele decidir, junto com o pleno do STF, o que se decide em relação a se é legal ou não a contratação de PJ, tá? Então vamos lá. Primeira questão é: não podemos confundir com a outra decisão do STF que teve nessa semana, da possibilidade da terceirização da atividade fim da empresa. Então, rapidamente. Essa semana saíram duas notícias sobre o STF e contratação. A notícia que deu menos ibope na imprensa foi o fato de que o STF, já reiterando o que ele fala desde 2021, ele disse que a empresa que quiser terceirizar a sua atividade fim, ela pode. Então eu vou explicar isso por meio de um exemplo que é muito fácil. Supondo que eu tenho uma academia, uma academia de musculação. Na academia de musculação, eu sempre poderia terceirizar tudo que não fosse atividade fim. Então, na academia de musculação, eu posso contratar uma empresa de limpeza para que a empresa de limpeza cuide da higiene da academia. Legal, isso sempre pôde. Eu posso contratar uma empresa de segurança para ficar um vigilante lá na academia. Legal, terceirização da segurança também sempre pôde. Mas antigamente eu não podia contratar, por exemplo, uma consultoria com professores de educação física para terceirizar as aulas para os alunos da academia. Antes eu não podia fazer isso. Por quê? Porque a atividade fim da academia, que é dar as aulas de atividade física, não poderia ser terceirizado. E desde 2017, que uma lei permitiu essa terceirização, então houve uma discussão, porque o Tribunal Administrativo Federal, que é o CARF, estava condenando as empresas, dizendo que elas não podiam fazer essa terceirização. E o STF então decidiu que sim, as empresas podem sim terceirizar a sua atividade fim. Então a academia, além de poder terceirizar a limpeza, além de poder terceirizar a segurança, além de poder terceirizar a questão tecnológica, ela também pode terceirizar a equipe de professores, tá? Então não existe mais esse problema. Assunto completamente diferente do assunto do vídeo de hoje, que é a possibilidade da empresa contratar uma mão de obra diretamente com o trabalhador que possui uma pessoa jurídica e vai emitir nota como contraprestação da sua remuneração, em vez de ser registrado pelas regras da CLT, tá bom? Então vamos lá. O objetivo da decisão do Gilmar Mendes então aqui já estamos aqui, o objetivo é unificar o entendimento do judiciário como um todo em relação ao tema, para que não haja mais aquilo que se denomina como insegurança jurídica, em que as empresas não sabem direito como agir, afinal é permitido ou não, tá? Então, por isso que o Gilmar Mendes pediu para tudo ser suspenso. Olha, vamos decidir de vez
se é permitido ou não a pejotização, tá bom? O motivo dessa insegurança é que o STF já decidiu anteriormente que a contratação nesse modelo de PJ é permitido pela nossa Constituição. E apesar disso, muitos juízes e até tribunais da Justiça do Trabalho estão decidindo de outra forma, considerando a contratação como ilegal. Então, a gente tem que se colocar no lugar de quem é o empregador ou quem é o contador que está dando orientação para o empregador, que a gente precisa ter certeza do que a gente aconselha. Então, se alguém me pergunta hoje, pode ou não pode contratar PJ como mão de obra? Eu não posso responder. Na verdade, ninguém pode responder se pode ou não. Por quê? Porque isso vai ser decidido pelo Pleno do STF e a gente não sabe quando. Quando esse processo for pautado para o Pleno e a gente não tem previsão de quando isso vai acontecer, tá? Então, por isso que a gente chama de insegurança jurídica, porque eu não posso com certeza dizer que pode ou não, porque hoje em dia muitas pessoas dizem que pode e outras que não. Então, uma parte do Poder Judiciário brasileiro diz que pode contratar PJ e outra parte diz que não pode. Então, é muito difícil para quem está trabalhando no dia a dia decidir se pode ou não. Isso é a insegurança jurídica que a gente vai passar a consertar por conta desse processo que vai para o Pleno, tá bom? Então, todos os processos que discutem esse assunto devem aguardar que o Pleno do STF, que é a reunião de todos os ministros ao mesmo tempo, decida se a contratação do PJ no Brasil é permitida ou não, tá? E essa decisão, que será tomada pelo Pleno, terá o que a lei chama de repercussão geral, que faz com que todos os juízes do Brasil sejam obrigados a obedecer o que será decidido ali, tá? Então veja, desta vez vai ser, não posso dizer definitivo porque pode mudar daqui a alguns anos, mas desta vez, quando o Pleno do STF se manifestar sobre a legalidade ou ilegalidade da contratação de PJ, todos os juízes do Brasil inteiro vão ter que concordar. Então, se o STF disser que é permitida a contratação de PJ, nenhum juiz vai poder proferir uma sentença dizendo que não é, tá? Agora, se o STF disser que não é permitida, nenhum juiz vai poder discordar dele. Então aí por isso a gente vai ter a segurança jurídica. Quando alguém perguntar se pode ou não pode, a gente vai conseguir responder com certeza se pode ou não pode, tá bom? Atualmente existem milhões de processos sobre esse assunto e que estão entupindo todo o judiciário com a mesma discussão e travando todo o sistema. A partir da decisão do Pleno, teremos um único posicionamento que vai determinar todas as outras decisões, esvaziando o judiciário e, ao mesmo tempo, gerando segurança para as empresas decidirem se querem ou não contratar nessa modalidade. Então, é isso mesmo que eu acabei de dizer. Estou repetindo. A gente vai poder dizer com certeza se pode ou não pode, tá bom? Em relação ao que será decidido e quando isso vai acontecer, ninguém pode afirmar. Mas em 2021 o STF já se pronunciou, dizendo que o regime de prestação de serviço por meio de contrato com PJ é permitido no Brasil. Mas essa decisão não foi tomada com a característica de repercussão geral e por esse motivo não tem a força de obrigar o resto dos juízes para que eles concordem com isso. Então, por isso que hoje está essa bagunça. Cada um fala uma coisa e a gente não sabe se pode ou não pode. Porém, isso não significa nada além de uma pista. O quê? O STF já decidiu em 2021 e ele vai decidir igual. A gente não sabe, pois a discussão vai começar do zero. E atualmente existem novos ministros no STF, além da possibilidade dos antigos poderem mudar de opinião e votar em forma diferente do que votaram em 2021. Então, apesar do STF ter, em 2021, declarado que é possível a contratação de PJ, de lá para cá mudou muita coisa. Mudaram alguns ministros
E os ministros que votaram a favor do PJ antigamente podem mudar de opinião. E isso acontece o tempo todo, tá? Então, qualquer pessoa que disser que tem certeza se vai poder ou não, tá mentindo, porque ninguém tem certeza de nada, tá bom? Então, pessoal, basicamente era sobre isso o vídeo de hoje. Nós temos uma discussão se pode ou não pode a contratação de PJ, que vai ficar pendente para que o STF se pronuncie, e até lá nenhum juiz pode dar andamento nos processos que já estão acontecendo, tá bom? Então já curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, ativando o sininho de notificação, que é para você não perder nenhuma novidade dos vídeos novos que a gente lança. E não se esqueça, DPComp, inovando em folha de pagamento desde 1981.